Amém? Glória a Deus. Para quem não sabe, meu marido está em Legendários, né? Está servindo lá. Junto com ele foi o Eric e o Pedro servir. E o PP, né, um adolescente, foi passar. Já vou adiantando que Deus operou poderosamente a minha montanha, gente. Foi realmente uma montanha muito diferente das outras. Eu sei que cada um é diferente. E essa particularmente foi muito diferente. Depois eu creio que talvez vocês vão ouvir os testemunhos. Mas foi poderoso, está sendo poderoso. Sendo assim, eu vou estar trazendo a palavra para vocês. E confesso a vocês que durante a semana, eu perguntando para o Espírito Santo o que o Senhor queria falar com a igreja, sabe? Porque todos os dias do meu devocional, não sei com vocês, mas cada vez o Senhor fala uma coisa. E aí você vai ficando confuso, o que o Senhor quer falar para a igreja. Porque comigo, o Senhor está falando tanta coisa, mas o que o Senhor quer falar com o teu povo? E durante a semana, eu orando, eu falei, Senhor, eu não sei quem estará lá, mas eu sei que aquilo que o Senhor tem para falar vai servir tanto para mim, como para todos que estão ali. E o Senhor foi me dando partes como se fosse um quebra-cabeça. E hoje, quando eu sentei à tarde para montar esse quebra-cabeça, gente, eu fiquei no quarto muito tempo, aquebrantada, cheia do Senhor. Porque eu vou dizer para vocês que é uma palavra dura. Não é uma palavra fácil de falar. E o Senhor me levou a lembrar de muitas situações na minha vida para poder falar o que eu vou falar hoje. Ela não é uma palavra muito longa, mas é algo assim muito forte. Nós estamos vivendo num país onde tem muitas coisas escondidas e ocultas. Coisas que talvez eu e você, adultos, não sabemos e não conhecemos, mas essa geração aqui, de jovens e adolescentes, essa geração que cresceu e nasceu aqui, vai entender o que eu vou falar. Existe, no meio dessa nação, pessoas que são conhecidas como Johatsu. Você já ouviu falar? Johatsu. Já ouviram falar? Já ouviram falar? Quem aqui já ouviu falar dos Johatsu? Ninguém. Então vocês vão aprender hoje que esse povo está no nosso meio. Os Johatsu, traduzindo essa palavra para a nossa língua, ele se traduzindo significa evaporados ou evaporação. E essas pessoas são pessoas que escolheram sumir, escolheram desaparecer. Refere-se a pessoas que desaparecem de propósito, abandonando suas famílias, empregos e vidas anteriores sem deixar pista, sem deixar rastro. Muitas vezes, isso acontece por problemas financeiros ou dívidas, vergonha social como falência, divórcio ou desemprego, abusos familiares, vontade de recomeçar a vida sem julgamento. Existe até uma indústria do desaparecimento, empresas que investem em ajudar essas pessoas a desaparecerem. Elas são chamadas de Yonigena. São especializadas para ajudar. Só que essas pessoas, essas empresas, elas não ajudam no caso de pessoas que estão presas na justiça ou com alguma situação, sabe, ilegal. Mas é tipo se eu quiser. Eu conheci os Johatsu quando na minha casa veio morar um japonês de 16 anos. Alguns aqui já conhecem a história. Ele vinha toda sexta-feira, que eu tinha célula na minha casa, de jovens, e ele ia embora toda segunda-feira, então ele dormia todo final de semana na minha casa. E aos poucos nós fomos conhecendo a história dele. E vocês sabem que o japonês não gosta muito de falar da sua intimidade, principalmente nessa questão. E aí, quando ele foi se abrindo com o passar do tempo, nós nem sabíamos com quem ele morava.
E nós descobrimos que ele morava sozinho e a empreiteira que cuidava dele. Ele trabalhava, não estudava e ganhava um salário bem baixinho. Então a empreiteira conseguiu um apartamento que cobria tanto o aluguel, água, luz, gás, e ele pagava um valor fixo. Então ele não tinha muito dinheiro sobrando. E eu percebi que todas as vezes que ele ia para minha casa, ele mal levava roupa. E às vezes eu percebia que até cheirava mal. Então eu sempre ficava lavando as roupas dele. E sempre as mesmas roupas. Na época era dezembro quando ele começou a vir. Em fevereiro ele ia fazer aniversário. E aí a gente combinou de fazer com a igreja um aniversário dele. Comemorar o aniversário dele. E ele disse que ele nunca tinha comemorado o aniversário dele. Então, para que ele não tivesse decepção nesse dia, ele tivesse uma festa assim bem, né, como ele nunca teve, nós organizamos toda a igreja para dar de presente para ele roupa. Roupa, calçado, porque ele realmente não tinha. E ele ficou muito feliz com aquilo, com aquele gesto, ele ficou muito quebrantado. Com o passar dos dias, nós fomos tendo no nosso coração o desejo de trazê-lo para morar conosco. Mas nós queríamos conhecer mais da história dele. E um dia, conversando com ele, tentando entrar mais profundo na história dele, ele falou que ele tinha avós e uma irmã. Aí eu perguntei onde que eles estavam. Os avós moravam em Goiânia, Kyushu. E a irmã estava fazendo faculdade em Tóquio. E trabalhava à noite. Eu falei, seus pais? Ele falou, a minha mãe é uma Majoratsu. Por que sua mãe quis evaporar? Por que a sua mãe quis ser uma Majoratsu? E aí ele explicou que ela fez isso para fugir do pai, que era Yakuza. E os filhos foram deixados com a avó materna, eles trocaram o nome deles para que o pai não achasse. E ela fugiu. Foi embora. Ele tentou, eu tentei também procurar, achar, mas quando você se torna Majoratsu, nada, você não encontra nenhum vestígio dessa pessoa. No Japão, isso não é considerado um crime, se as pessoas não estiverem sob investigação ou tutela legal, o que torna o fenômeno socialmente aceito em muitos níveis. Onde elas se escondem? Geralmente em lugares periféricos, onde existem comunidades inteiras de desaparecidos. Eu conheci um em Osaka. Só que é muito difícil de você entrar lá, porque é um lugar precário, muito fedido, terrível, tem muito drogado, muito alcoólatra. A maioria são homens. E nesse local, eles conseguem viver sem documentos e sem registros oficiais. E eles começam a trabalhar com serviços informais, onde o objetivo é criar uma rotina invisível, onde ninguém faz perguntas sobre o seu passado. Estima-se que 100.000 pessoas por ano evaporam aqui no Japão. 100.000 por ano. Você já teve vontade de sumir sem avisar ninguém? Simplesmente desaparecer? Você sabe que é uma saturação emocional, seja pela cobrança ou medo? Sabe, às vezes nós estamos enfrentando tantas situações confrontadoras, tantas situações onde saturam a nossa mente e a nossa emoção, que às vezes a gente tem essa vontade de sumir. E quantas vezes a gente já não pensou isso? Principalmente as mães, a gente fala, um dia eu vou sumir. Você, não é? Minha mãe falava isso. Um dia eu vou embora, largar isso aqui tudo. E aí vocês vão lembrar de mim, vocês vão sentir falta de mim, né? Mas, sabe, às vezes quando eu lembrava disso, eu ficava pensando, nossa, tem muitas e muitas pessoas que fazem isso. E talvez você até trabalhe ou conhece alguém que está vivendo como uma Majoratsu.
Eu conheci uma pessoa numa fábrica que fazia parto e ela não era registrada. E todas as vezes que alguém perguntava o nome dela, ela falava um nome diferente. E a gente nunca sabia qual era o nome dela de verdade. Mas sabe quando você fica com aquilo na cabeça? Eu não conhecia essa história da Dionatos na época. E quando eu soube, eu falei, nossa, será que ela é a Dionatos? Porque ela andava de uma forma tão, sabe? E ela era uma pessoa assim que não fazia amizade com ninguém, conversava com ninguém, não falava nada. Todas as vezes que alguém perguntava, pessoas diferentes, né? Ela falava o nome. Ela não era registrada, o pagamento era em mão. E às vezes você até conhece pessoas assim na sua vida e você nem imagina que ela passou por uma situação dessa. Eu estou trazendo essa introdução para você da nossa realidade nesse país e talvez da nossa realidade no nosso cotidiano. Para mostrar para você que existem pessoas em nosso meio que muitas das vezes estão passando por conflitos tão terríveis emocionalmente que é isso que elas têm vontade de fazer. De abandonar tudo. Imagina uma pessoa para fazer isso, quão perturbada emocionalmente e espiritualmente ela não está. Abandonar filhos, abandonar o seu cônjuge, abandonar todos a sua família. Tudo que ela conhece, para se tornar invisível. Para viver, às vezes, de uma forma miserável. Não saber se ela terá onde dormir, ou o que comer. Pesquisando sobre isso, eu descobri que alguns, no começo, eles dormem em cápsulas, em algumas casas assim que você paga por dia, sabe? Tentando, às vezes, procurar um trabalho informal, que ninguém faça perguntas. Alguns têm sorte, mas muitos não. Porque alguns desses jornados são pessoas de idade. São vários níveis. São pessoas novas, como pessoas de idade. São homens e mulheres. E eu vou falar para você de uma situação que aconteceu também no Palavra de Deus. De uma pessoa que também se tornou invisível. Lá em 2 Samuel, capítulo 9, vai contar a história de uma pessoa que também se tornou invisível. 2 Samuel 9, do 1 ao 4. Diz assim: Um dia Davi perguntou: será que resta ainda alguém da família de Saul para que eu use de bondade para com ele por causa de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no pedindo que viesse falar com Davi, o rei. E ele perguntou: você é Ziba? Ele respondeu: sou eu mesmo, seu servo. Então Davi perguntou: existe mais alguém da família de Saul para que eu use de bondade de Deus para com ele? Ziba respondeu: ainda existe um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Então o rei perguntou: e onde está ele? Ziba respondeu: ele está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Lodebar, em hebraico traduzido, ele quer dizer sem pasto, um lugar sem pastagem, um lugar estéril, sem palavras ou sem comunicação, um lugar árido, esquecido, sem importância, sem valor. Lodebar era um lugar esquecido, sem importância, um lugar isolado, desprezado, ideal para quem queria evaporar. Lodebar é esse lugar que muitas das vezes a pessoa queria, sumir, fazer como os de Horácio. Era um lugar que ninguém ia lá, porque eram pessoas totalmente excluídas da sociedade que viviam lá. Pessoas humildes, pessoas que não tinham nenhuma vida social ativa, não tinham dinheiro. Então, muitas pessoas viviam em Lodebar. E lá, segundo o texto, vivia um da geração de Saul. Eu vou me prender no texto, porque senão eu vou me perder e vou falar muita coisa. Vamos lá. Quando estamos
no vale, na maioria das vezes, não conseguimos visualizar o pasto. Tenta imaginar montanhas, onde em cima das montanhas, quando você consegue chegar lá, você só vai ver pasto verdinho. Só que você está lá no vale, no meio de tudo isso. Então, quando você está no vale, você não consegue ver além da montanha o que está lá depois de tudo. E muitas das vezes nós estamos assim. Estamos em situações de vale, tempestade. Estamos orando, jejuando, estamos em conflitos, estamos ali questionando muitas coisas. E nós estamos nesse lugar. Um lugar onde a gente não consegue ver o pasto. Não conseguimos ver o depois. Tudo diante de nós parece ser inalcançável, difícil e algumas vezes impossível. Eu passei por uma situação não muito tempo que para mim era impossível. Eu não conseguia ver o resultado. Eu não conseguia ver a luz no final. Eu não sei se você já passou por situações onde você tem que ir vivendo um dia de cada vez. Você não pode pensar no depois. Porque o depois você não sabe o que vai vir. E há uma angústia, e há um sofrimento que você não consegue descrever. E você não consegue nem tentar olhar o amanhã. Porque se você tentar olhar o amanhã, o que você vem? O que vem em você é medo, dúvida, angústia. E muitas das vezes nós estamos vivendo nesse vale, ou já passamos, ou um dia iremos passar. Onde a gente não consegue ver o final, não conseguimos ver resposta, não conseguimos ver que é possível um resultado que seja agradável. Em Lodebar, era uma cidade pequena, pobre, era uma terra esquecida e humilde. Lá viviam pessoas sem prestígio social, longe de conflitos políticos. Historicamente, quando uma nova dinastia, um novo reinado, assume o trono, toda a família do rei anterior, ela é morta, para não haver disputa pelo poder. E quando o filho de Jonathan, neto de Saul, ele é descoberto, logo ele fugiu. Como que ele machucou as pernas? Vocês sabem como ele feriu as suas pernas? Ele não nasceu aleijado. Ele tinha os movimentos normais da perna. Mas quando o rei Saul foi morto, e a notícia veio para seu filho Jonathan, apressadamente, já entendendo que haveria uma guerra, ele pegou, juntou suas coisas, sua família, entregou seu filho para a babá, a ama, para fugirem. E nessa, quando eles estavam fugindo, essa ama, essa babá, derrubou ele. E nisso, ele quebrou as pernas. E dessa forma, ele ficou aleijado, sem o movimento das duas pernas. Então, o neto de Saul, ele cresceu com medo de ser morto. Porque era o que acontecia. Ele sabia que Davi assumiria o trono. Então, logicamente, ele poderia ser morto para que não viesse disputar o poder do trono. E sendo assim, levaram ele para Lodebar. O nome do filho de Jonathan, desse neto de Saul, ele se chamava Mefibosete. Nome bonito, né? Não quiser dar ao seu filho. Mefibosete. O pastor já até trouxe palavras sobre ele, sobre Lodebar. Então, talvez alguns já são familiarizados com esse nome. Então, Mefibosete era descendente direto do rei Saul. Ele era neto do rei Saul. Então, a sua ama e as pessoas da sua família fugiram. Logo, seu pai morreu, Jonathan morreu, todos da família morreram e só ficou ele. Pensa, para onde que ele iria? Ele queria evaporar. Ele queria se tornar um Jonatas. Então, ele foi para Lodebar. Um lugar que ninguém ia imaginar que estaria um filho de um rei, um descendente real. Jamais alguém ia pensar que ele estaria lá.
ele escolheu viver assim. Sendo assim, ele acabou tendo que se esconder para não ser morto, e a sua condição reforçava ainda mais o medo e a exclusão. Por ele ser aleijado e não conseguir lutar por ele mesmo, e depender de todas as pessoas, depender da bondade, depender que as pessoas conseguissem trazer alimento para ele, cuidassem dele. Pensa, uma criança crescer, quando isso aconteceu ele tinha 5 anos. Então ele cresceu dependendo das pessoas para fazer tudo. E sendo assim, então ele cresceu com um sentimento de quê? De medo e exclusão. Não conseguindo cuidar de si mesmo. E as pessoas naquela época que eram aleijadas ou tinham alguma deficiência física, ela já não tinha valor na sociedade. Ela já era excluída da sociedade. Porque na cabeça de muitos, ou aquela pessoa pecou, ou seus pais pecaram. Até entenderem que ele não nasceu assim. Mas para isso acontecer, para ele explicar, ele teria que contar toda a sua história. E era algo que ele não queria. Porque ele queria ser uma pessoa invisível. E ele viveu em Lodebar durante muitos anos, invisível, sem ninguém saber da sua história. Como nós lemos aqui no texto, esse servo Ziba, ele era servo do rei Saul. E ele foi uma das pessoas que ajudou a esconder Mefibosete em Lodebar. Então ele sabia da localização dele. Por causa disso. Mas as pessoas que conviviam com ele não sabiam. Alguns até historiadores falam que algumas pessoas sabiam e zombavam dele e faziam chacota porque achavam que era mentira. Que era a invenção dele. E eu queria falar com você sobre esse lugar. O que seria melhor? Permanecer em Jerusalém e morrer, porque ele era descendente direto de um rei? Seria melhor permanecer ali e morrer? Ou ir para Lodebar e viver? Se você tivesse que fazer essa escolha na sua vida, permanecer no lugar onde você era honrado, respeitado, tivesse uma posição, mas você iria morrer, teria que lutar pela sua vida. Ou você ir para um lugar onde você ia passar por muitas situações de miséria, onde você teria que se esconder, se tornar um invisível, onde você não teria nome, talvez, você não teria recursos, mas você ia viver. Qual seria a tua escolha? Sabe que pensando nisso, eu entendi que, na verdade, muitas das vezes, nós estamos na mesma situação de Mefibosete. Porque o Senhor nos leva em muitas situações para amadurecimento, para crescermos. Talvez a luta e o vale que eu estou enfrentando não é do tamanho do teu. Então jamais eu posso comparar o meu problema com o teu. E você, quando vir falar ou testemunhar, eu falava, mas isso daí, mano, para a frescura, isso aí você passa tranquilo. Eu já passei por isso, olha, de boa. Sabe, nós não podemos menosprezar a experiência de ninguém. Porque aquilo que você está vivendo é o que você precisa passar. E eu jamais posso questionar se ele é grande ou pequeno. Porque eu sei que você está sentindo. Se está doendo, se está sentindo, então para você tem valor. Se para você tem valor, para mim tem valor. Por quê? Para mim tem valor. Porque somos um corpo. Eu posso cortar, levar um cortezinho assim, sabe? Superficial no meu dedo. Aí quando você, as mulheres entendem mais isso, né? Quando você leva um cortezinho superficial no dedo, vai lá temperar uma carne. Coloca o vinagre lá e tempera. Não dói? Não arde? E aí, alguém pode olhar e falar, nossa, só isso, é escândalo, que exagero. Mas tá doendo. Eu não posso ficar falando, mas é muito pequeno. Você é exagerada. Você é dramática.
Porque o que você está enfrentando não é o mesmo que eu. A dor que você está sentindo, eu não estou sentindo. E muitas das vezes, nós julgamos as pessoas pelas suas lutas. Queremos estar sempre colocando como se aquilo que você está enfrentando não fosse tão grande. E o que eu estou enfrentando é maior. Eu já vi muitas pessoas falar assim, não, pastor, eu sei que você passa por muita luta. Gente, eu passo por muita luta. Mas às vezes, ouvindo os irmãos, eu vejo e eu sinto que a luta de vocês, às vezes, é maior que a minha. Só que muitas das minhas lutas eu não vou poder abrir para você. Mas eu vejo que às vezes, ouvindo vocês compartilhando para mim ou para o meu marido, as suas lutas são maiores. E às vezes as lutas que vocês estão enfrentando é a luta que eu nunca enfrentei. Mas eu vejo que está doendo, que está incomodando, que você está sentindo. Como igreja, como corpo, nós precisamos olhar um para o outro com compaixão e não com críticas. E não olhando um para o outro e querendo julgar que o seu é maior ou menor que o outro. Somos um corpo. Eu queria que isso ficasse muito gravado na sua mente. Você é um membro desse corpo, então você tem valor. E quando você se fere, e quando você machuca, nós sentimos. Só que quando nós sentimos diferente. Talvez uns aqui, se der um corte, sair sangue, vai desmaiar, passar mal. Outros não, vão conseguir fazer curativo, limpar. Somos diferentes, não somos iguais. Uns vão sair gritando, correndo, pedindo socorro. Outros vão ter paciência de ir lá, ajudar, ir atrás de uma ajuda. Cada um de nós reage de uma forma diferente um do outro. Somos membros. Temos funções, reações, sentimentos diferentes. E não é porque eu não estou lá passando a mão na sua cabeça e te avisando que eu não estou sentindo a tua dor. Uma coisa que eu percebo muito, e às vezes eu compartilho isso com meu marido, que muitas das vezes a impressão que dá é que eu sei que parece que a gente não percebe as coisas, mas eu percebo quando as pessoas não estão bem. Eu percebo quando as pessoas elas estão chateadas com algo. A gente consegue perceber. E eu tenho certeza que você também percebe. Mas quando nós estamos no vale, nessa situação, onde muitas das vezes é o Senhor que permite que nós estejamos. Para quê? Para amadurecimento. Eu vim de outros ministérios, passei por muitos ministérios. E eu sei que lá, em muitas igrejas, eu vou dizer 99% das igrejas, elas são muito acostumadas a analisar muito bem. A não deixar você ser independente. A crescer e, te alimentar de uma forma que você possa crescer forte, para que você possa reagir, decidir, escolher, não depender de líderes, mas aprender, buscar onde é a fonte. Congreguei muitos ministérios que você fica muito dependente dos seus líderes, muito dependente de pastor para tudo. Só que o Senhor permite que nós estejamos em lugares e posições para que você amadureça. Até quando nós vamos continuar sendo crianças, meninos? A palavra de Deus diz que Paulo, um dia cita a palavra de Deus dizendo que antes ele falava como menino, andava como menino, mas um dia ele teve que crescer. E ele começou a entender. E agora eu não sou e não ando mais como menino. Sabe, nós precisamos entender que o Senhor quer que nós venhamos mudar de nível. E talvez nós vamos passar por situações de luta e de vale para que venhamos amadurecer. Mas todos nós temos que passar? Não. Vai depender muito do quão duro você é.
Porque muitas das vezes nós somos tão orgulhosos, que o Senhor permite a gente chegar em situações tão difíceis para você conseguir olhar para o céu, no vale, e reconhecer que você só consegue olhar para Ele. Você não consegue ver o pasto, você só vê Ele. E foi assim que aconteceu comigo. O Senhor me quebrou de uma forma que eu não tinha para quem correr. Eu não tinha para quem desabafar. Eu não tinha para quem pedir ajuda. Eu só tinha Ele. E se eu não olhasse para Ele, eu não estaria aqui agora. Nós precisamos entender que o Senhor quer realmente que você seja transformado. Então nós precisamos parar de brincar com as coisas de Deus. Parar de levar as coisas de Deus empurrando com a barriga. Porque quando a luta bater na tua porta, não adianta você chorar. Não adianta você querer evaporar, querer sumir, querer desistir de tudo. Isso não vai resolver. É uma solução momentânea. Mas não é solução. Precisamos entender que os seus olhos têm que estar em Cristo. Eu não posso ficar olhando para o Robertinho. Eu não posso ficar olhando para a Pri. Porque um dia eles vão me decepcionar. Eles vão falhar, eles vão cair. E se eu tiver com os meus olhos neles, quando eles caírem, eu vou cair junto. Quando eles desistirem, eu vou desistir junto. Mas se eu tiver com os meus olhos nele, não importa quem evapore, quem caia, quem suma, quem decepcione, eu vou estar com os meus olhos em Cristo. E eu sei que Ele jamais vai me decepcionar. Então, amados, eu sei que a gente cria vínculos, porque somos membros um do outro, somos corpo, nós vamos criando vínculos, vamos criando aliança um com o outro. Infelizmente, acaba se tornando, às vezes, até panelinha, né? A gente vai fazendo isso. Mas os nossos olhos e a nossa dependência não pode estar no homem. Tem que estar nele. Para que quando chegar o dia de você estar no vale, você não venha desistir. Mas você saiba aonde você procurar o socorro. Podemos concluir que Lodebar é um lugar de amadurecimento. Lugar onde estamos sendo forjados. Lugar onde estamos sendo confrontados, onde não tem como sustentarmos máscaras, mas onde somos quebrados. Não tem como fugir de Lodebar. Todos nós temos os nossos processos. Quando estamos vivendo esse processo, temos algumas reações. Quando você é confrontado, quando você está passando por uma situação difícil, às vezes não é nem tão profunda como vai. Às vezes é uma tempestade, é uma tormenta. Qual é a reação que você tem? Quando estamos na carne, a nossa reação é reclamar e culpar alguém. Concorda comigo? Essa é a nossa reação. Não, porque olha só o lugar que o Senhor me colocou. Olha só, nós começamos a reclamar e apontar o ambiente que estamos. Começamos a procurar os defeitos e apontar eles e reclamar deles. Temos que parar de reclamar para Deus os ambientes que estamos ocupando. Pois são esses ambientes que estamos ocupando hoje é que nos mantém vivos. Se Mefibosete tivesse permanecido em Jerusalém, ele estava morto. Mas o Senhor permitiu que ele estivesse em Lodebar para que ele estivesse vivo. O vale, a luta, a dificuldade que você está enfrentando, ela não é permanente. Eterna, aliás. Mas ela é momentânea. É um processo de amadurecimento, de crescimento. E vai depender de mim, de você, para chegar no fim dele. Quando você entende que você precisa passar por esse processo, e o que você tem que deixar lá no vale, o que você tem que deixar ali, quando você entende isso, e você se quebra diante de Deus, reconhecendo isso, pronto. Você vai começando a perceber que o vale já não é tão fundo.
Você começa a perceber que você já começa a avistar a graminha do pasto. Você já começa a entender que aquela tempestade ela já está sanando. A luta que você está enfrentando, ela já vai diminuindo. Já não vai sentir tanto. Para isso acontecer, nós precisamos parar de reclamar. O povo, quando saiu do Egito, perambulou pelo deserto 40 anos, porque só reclamava. Sabe, quando eu ouvi essa palavra a primeira vez, eu lembro, faz muitos anos, eu era adolescente. E eu reclamava muito, adolescente reclama, né? Não preciso nem falar muito. Jovem reclama demais, misericórdia. E eu era uma dessas jovens que, quando se converteu, reclamava até tudo. Reclamava. E um dia, o nosso pastor trazendo essa palavra, eu nunca tinha escutado, e quando ele trouxe essa mensagem no culto de mocidade, era época de jovem, era mocidade. Eu fiquei assim, meu Deus, como que eu vou fazer para de reclamar? Como a gente consegue fazer isso? Eu sei que é um dilema para vocês, jovens, parar de reclamar. Porque foi para mim. Eu falava, como que a gente vai fazer isso? Não tem como a gente consegue parar de falar? E foi um processo, e olha que demorou esse processo na minha vida. Mas sempre quando eu reclamava, sabe quando o Espírito Santo te faz lembrar? Para de reclamar que você vai atrasar a bênção. Para de reclamar que você vai atrasar a bênção. Eu falo, meu Deus, como que eu vou parar de reclamar? Amém, Jesus, amém, amém, glória a Deus. Não é fácil. Mas hoje, irmãos, a coisa mais difícil que você vai ouvir de mim é reclamar. Você pode perguntar para o meu marido, para o meu filho, não importa a situação que eu vivo. Não importa, irmão, graças a Deus. Porque eu aprendi. E eu não reclamo. E quando eu tenho que falar, eu falo em oração para Ele. Porque eu sei, eu aprendi e entendi que não adianta eu reclamar. Mas quando eu levo tudo isso para Ele em oração, eu sei que Ele vai trazer a minha resposta. Não vai ser meu marido, não vai ser meu filho, não vai ser meus netos, não vai ser vocês, não vai ser ninguém. Vai ser Ele. Então, pare de reclamar. Pare de reclamar dos ambientes que o Senhor te coloca. Pare de reclamar da sua igreja. Pare de reclamar do seu trabalho. Pare de reclamar da sua casa. Pare de reclamar dos lugares onde você está. Porque a partir do momento que você carrega a presença de Deus, porque você é um transportador da presença de Deus. Quando você tem entendimento disso, aonde você entra também a presença de Deus. Se você transporta a presença, então aonde você está, o ambiente que você está, tem que ser transformado. Se não está sendo transformado, é porque você não está carregando a presença de Deus. A palavra de Deus fala que o nosso coração, a nossa boca fala que o coração está cheio. Se eu estou reclamando demais,